cidadão? Estamos aqui mais uma vez no Fractal Revisa. Hoje nós vamos estudar os receptores e falar um pouco do circuito composto através das leis de Kirchhoff. Primeiro, pessoal, nós vimos na aula passada os geradores. Um gerador é um aparelho que transforma qualquer modalidade de energia em energia elétrica. Agora nós vamos estudar o receptor, que é um aparato, é um aparelho que transforma energia elétrica em energia mecânica. Tá? Então, é o contrário do gerador. Os receptores nós conhecemos como os motores. Todo aparelho que tem motor, ele é chamado de receptor. Os nossos ares condicionados, as geladeiras, enfim, qualquer aparelho que tem o motor, ele vai ser um receptor. Vamos ao quadro. Olha, ó. Então, o receptor, ele está sendo caracterizado aqui como os aparelhos que transformam energia elétrica em energia mecânica. Tá? É um motor. E ele é representado dessa forma aqui, ó. Tá? Nós temos aqui a representação de um receptor num circuito elétrico, onde a barra maior é o potencial positivo, a barra menor é o potencial negativo, o E', Epsilon', é a força contra a eletromotriz, o R', a resistência interna do receptor. Aqui, pessoal, entre a barra maior e a barra menor, é nessa região aqui, ó, é nessa região aqui que vai transformar a energia elétrica em energia mecânica. Por exemplo, fazer girar um ventilador. Então eu ligo na tomada e a energia elétrica faz um movimento mecânico com esse ventilador. Então é nessa região aqui que ocorre a transformação da energia elétrica em energia mecânica. Então, a corrente elétrica, ela vai entrar aqui, ó. Ela vai entrar a corrente elétrica na barra maior, no potencial maior. Geralmente, eu vou ter aqui uma carga elétrica, portador de carga elétrica aqui, ela vai entrar aqui feliz, porque ela está cheia de energia elétrica. Os portadores de cargas aqui, ó, são carguinhas felizes, bilhões de cargas felizes. Vai entrar no motor. E aqui essas carguinhas aqui vai fazer a conversão da energia elétrica em energia mecânica, vai gastar a sua energia elétrica, vai esquentar o motor, aqui a resistência interna por efeito Joule vai dissipar energia e o nível de energia vai cair. Essa carguinha aqui, então, as carguinhas vão sair, então, é triste, porque gastou a energia elétrica, Então, os receptores são os consumidores de energia elétrica, tá? Aí nós percebemos o seguinte, a corrente elétrica chega com um nível de energia, com potencial alto. Ao atravessar o receptor, ele perde energia, vai chegar aqui com um nível de energia baixo, ó, vai chegar com um nível de energia baixo, tá? Abaixando aqui, então, o potencial. Há uma queda de potencial. A diferença do nível aqui, nós poderemos pegar aqui a diferença do nível, eu vou ter aqui, então, a diferença como a DDP, DDP-AB. E eu posso calcular essa DDP-AB, a diferença de nível de energia dos portadores de carga, através da equação do receptor. A equação do receptor é dada por essa expressão aqui, ó. U é igual a Epsilon' mais R' vezes I, onde o U é a DDP nos terminais do receptor, o R' é resistência interna e o I é corrente. Veja bem que aqui é mais. No gerador nós usamos aqui como menos. Tá? Olha, a equação do gerador nós aprendemos que era Epsilon menos R vezes I. Epsilon é a FEM, força eletromotriz. O Epsilon' é a FE100, força contra a eletromotriz. O epsilon do gerador e o epsilon' do receptor, do motor. O gerador é a pilha, a bateria. O receptor é o motor. Bem, vamos ver aqui, pessoal, a potência total. A potência total seria a potência que as cargas vão chegar nos terminais do receptor. Essa é a potência total, onde está a DDP máximo que ele vai chegar. Está chegando feliz. Vai ser a DDP nos terminais do receptor, vezes a corrente. A potência útil
A potência útil vai ser aonde vai acontecer a transformação de energia elétrica em energia mecânica de fato, que vai ser lá na parte interna do receptor, do motor. Tá? A potência útil, então, vai ser o epsilon', que é a Φ100, vezes a corrente. E nós temos a potência dissipada no próprio receptor, que aqui vai ser dissipada aqui na resistência interna, quando a corrente passar aqui, que vai ser R' vezes a corrente. Tá? E nós temos o rendimento desse receptor, que é potência útil por potência total. O rendimento é potência útil por potência total, ou simplesmente epsilon' sobre U. Tá certo, pessoal? É importante que agora a gente vai colocar isso no circuito, tá? Mas antes disso, vamos ver aqui a curva característica de um receptor. A curva característica vai medir aqui a tensão, a DDP, em função da corrente. E o nosso gráfico, ele vai ser uma reta crescente, diferente do gerador. Essa reta crescente vai marcar aqui esse ponto, quando a corrente for zero, a Φ100 aqui, ó, vai partir daqui. É a menor voltagem é a Φ100. A corrente vai aumentando no receptor, o que vai acontecer? A DDP nos terminais vai aumentando, olha. Maior corrente, maior DDP. Tá? De tal forma que eu posso aqui analisar esse gráfico, que é a reta crescente. Eu posso pegar aqui a inclinação desse gráfico, tangente de θ, onde eu tenho que a tangente é o cateto oposto. O cateto oposto aqui vai ser U menos epsilon', e o cateto adjacente aqui vai ser o I. Tangente de θ, U menos epsilon' sobre I. E essa informação, a tangente de θ, é a resistência interna do receptor. Tá certo, pessoal? Então, essa aqui é a curva característica dos motores. Reta crescente. Esse gráfico aqui, ele representa a equação U, epsilon' mais R' vezes I. É mais do que reta crescente. Nós vamos analisar o circuito gerador, resistor, receptor, chamado circuito simples. Eu tenho aqui uma bateria é o gerador. Tenho a lâmpada, representando aqui o resistor, e eu tenho um ventilador, representando o receptor. Então, eu tenho aqui gerador, a pilha, a bateria, tem aqui o receptor, o ventilador, e tem aqui a resistência. Olha, quem vai alimentar a energia elétrica no circuito é a bateria. Então, a bateria, que é o gerador, ele vai alimentar aqui o circuito com uma corrente elétrica. A corrente passa na lâmpada, a lâmpada acende, a corrente elétrica passa no receptor, o ventilador gira, esse ventilador aqui vai fazer um giro mecânico, e a corrente vai vir aqui e volta para a bateria. Então, a corrente elétrica vai estar circulando, nesse caso aqui, no sentido horário. Corrente elétrica no sentido horário. Vai sair do mais, aqui do receptor, vem aqui no resistor, entra no mais do receptor, saiu do mais do gerador, entrou no mais do receptor, saiu do menos do receptor, voltou aqui, entrou no menos do gerador. Então, quando sai do mais é gerador, quando entra no mais é receptor. Isso é importante. Tá? Então, corrente no sentido horário, nesse caso aí. Eu posso calcular a intensidade da corrente pela lei de Ohm-Pauliet. Olha, que nós já vimos nas aulas do gerador, a intensidade vai ser o epsilon, a voltagem maior, menos o epsilon', a voltagem menor, dividido pela soma dos resistores. Que eu posso sintetizar essa fórmula assim, ó. Eu posso generalizar ela assim, ó. A corrente elétrica vai ser, então, a soma dos receptores menos a soma dos geradores menos a soma dos receptores dividido pela soma dos resistores. Tá? Detalhe, eu posso analisar aqui a DDP no gerador, que vai ser E menos R vezes I. Eu posso calcular DDP no resistor, que é R vezes I. E eu posso calcular DDP no receptor, que vai ser epsilon' mais R' vezes I. Eu posso calcular a DDP de cada elemento daquele circuito, chamado circuito simples. Tá certo, pessoal? Vamos analisar
Esse circuito simples aqui, ele é fechado. Ele tem começo, está fechado, começo, meio e fim aqui. Vamos analisar agora um circuito aberto. Circuito aberto é chamado de ramo. Um circuito aberto é um pedaço de um circuito fechado, é um ramo, tá? Então, vamos analisar DDP em um ramo de um circuito. Olha, eu tenho aqui o potencial A, vamos supor aqui que ele está entrando com baixa energia. Potencial A, aqui a carguinha, né? Ela está entrando aqui muito triste, tá? Está entrando aqui muito triste. É só um exemplo aqui. Está entrando aqui muito triste. Aí, ela vai entrar aqui, a corrente elétrica aqui, ela vai entrar no menos, quando ela entra no menos, e vai sair aqui do mais, olha aqui a barra maior, então entrou na barra menor, que é o negativo, vai sair da barra maior, que é positivo, olha, vai vir aqui na barra maior, que é positivo, aí vai vir aqui no resistor, aqui vai entrar na barra maior, que é positivo, e vai sair da barra menor, que é negativo. Esse aqui é um receptor, e vai chegar lá, olha. Quando ela entra na menor e sai na maior, é um gerador, ela ganha energia. Olha aqui o ganho de energia, ó. Aí perde um pouquinho de energia aqui no resistor, tá? Aí perde mais um pouquinho aqui, o resistor perde por efeito Joule, que nós já estudamos. Aí entra no receptor. O receptor vai consumir mais energia, aqui vai consumir maior queda de energia, queda de novo. Ela saiu assim, ó. Então ela está triste, mas ela saiu aqui até mais ou menos, que ela ganhou energia no meio do caminho. Vamos colocar ela aqui meio sem graça aqui assim, né? Olha lá, meio sem graça. Ela ganhou muita energia, ela até ficou feliz aqui, ó. Aqui nesse momento ela ficou até muito feliz. Só que o que aconteceu? Aconteceu que perdeu mais energia por lá. Então, isso aqui dá o que vai acontecendo, né, passo a passo, com o nível de energia, de potencial em cada elemento do circuito. Eu posso, por exemplo, olha, dizer que o potencial A, de energia aqui ele vai ganhar energia, então é mais, olha, que é mais porque ele ganhou energia, então aqui ele ganha energia, certo? Por isso que é mais, menos aqui, porque ele perdeu energia, aqui ele perde energia, ó, perde, menos R vezes I. Aqui também é menos, no resistor ele perde energia, menos, perde energia. Ó. Aqui vai ser menos porque é receptor, perde energia, aqui também perde. Tá? Olha, aqui também vai ser menos porque ele perde, aqui também ele perde energia. Só que ele ganhou mais do que perdeu, ele saiu com uma energia bem baixa e no final ele chegou com um pouquinho de energia. Tem uma DDP aqui, AB, né? Aliás, BA. DDP, BA. Tá? Eu posso, então, de certa forma, aqui, calcular o potencial de cada ponto. Aplicando essa equação aqui, eu posso calcular o potencial no ponto A, ou somente o potencial do gerador, potencial do resistor ou do receptor, e assim por diante. E por último aqui, pessoal, a nossa parte teórica, nós temos aqui as leis de Kirchhoff, que vai analisar um circuito um pouco mais complicado, tá? É chamado aqui de circuito composto, onde tem nós aqui. Então, aqui esse circuito, aqui, ó, ele é simples porque ele é só uma malha. Isso aqui é chamado de malha, uma malha. Isso aqui, o circuito composto, tem mais de uma malha. Eu tenho a malha, que seria esse pedaço alfa, tem aqui a malha beta. Ainda eu poderia fazer uma malha completa só do grandão. Então, a malha seria esse pedaço aqui, de um circuito simples, tá? Então, as leis de Kirchhoff são duas. É a lei dos nós, que é a lei da conservação das cargas. A carga elétrica não se cria, não se perde, somente se transfere. Tá? A lei dos nós nos diz o seguinte: a soma da corrente elétrica que chega em um nó é igual à soma da corrente elétrica que sai de um nó. Olha, se eu pegar aqui esse nó A, aqui está o nó é onde encontra os fios. Eu tenho que o I está chegando. Então aqui o I está chegando. O I chega. E aqui eu coloquei o I1 saindo e o I2 saindo. Então, I1 mais I2. Então, pela lei dos nós, eu posso dizer que o I que está chegando é igual ao I1 mais o I2 que está saindo. Essa é a primeira lei.
A segunda lei é a lei das malhas. Lembrando que a malha é um circuito simples desse aqui, fechado. A lei das malhas é a lei da conservação da energia. Energia não se cria, não se perde, somente se transforma. Essa segunda lei, a lei das malhas, nos diz o seguinte: se eu pegar o ponto A e fizer a soma, se eu percorrer a malha e fizer a soma de todas as DDPs na malha em relação ao ponto A, vai dar zero. Então, se eu pegar aqui a malha alfa, por exemplo, a malha alfa, e fazer a DDP aqui no R, a DDP aqui no gerador, somando as duas DDPs em relação ao ponto A, vai dar zero. Se eu fazer a malha beta, também vai dar zero. Por exemplo, aqui, ó, eu escolhi arbitrariamente que a malha alfa ela vai ser percorrida com a corrente elétrica no sentido aqui horário, ó, no sentido horário. Se eu percorrer aqui a malha alfa, então, a corrente vai passar por resistor I 2 vezes R. Então, eu vou ter aqui, como o resistor, nós vimos aqui que o resistor faz perder energia. Então, I vezes R vai ficar negativo, ó, menos R vezes I2. Negativo porque perde. E aqui, ó, esse I2 vai chegar aqui, vai chegar, o I1 vai percorrer aqui, vai chegar aqui também, e vai, na hora que chegar aqui, vai sair I, vai sair o I, tá? Então, veja bem, chegou aqui, saiu o I, então, na hora que chega no nó B, quem vai sair aqui vai ser a corrente I. É o I que vai atravessar aqui, ó, é o I que vai atravessar aqui. Então, ao percorrer aqui o I vezes R1, I vezes R1 também é negativo, I vezes R1. Vai entrar no menos e sair no mais. Aí é gerador. Quando é gerador, entra no menos, sai no mais, ele ganha. Olha, aí vai ganhar E1. Igual a zero. Faço a mesma coisa para outra malha, a malha beta. Eu vou escolher arbitrariamente esse percurso aqui também. Ao fazer, ó, vai entrar no menos e sair no... vai entrar no mais e sair no menos. Isso aqui vai ser, quando entra no mais e sai no menos, é um receptor. Isso aqui vai ser negativo, ó, perde energia. R2 vezes I1, menos R2 vezes I1. E agora, vai percorrer aqui, ó, a minha malha beta está subindo aqui, ó. A malha beta está subindo. Se está subindo contrário à corrente 2, se aqui é contrário, ele vai ficar o sinal inverso. Teria que ficar negativo, o R vezes o I2. Mas como está contrário, fica positivo, R vezes I2. Tá? Porque ele percorreu o sentido contrário à lei dos nós. Bem, de acordo com essas duas malhas aqui, alfa e beta, e a lei dos nós, eu posso determinar todas as correntes elétricas em cada ramo. A gente usa essa lei para isso. Vamos fazer exercício? O gráfico a seguir representa a curva característica de um motor elétrico. Determine, letra A força contra eletromotriz e a resistência interna do motor elétrico. Letra B, o rendimento desse motor elétrico quando é percorrido por uma corrente de 10 amperes. Letra C, a potência dissipada no motor elétrico quando é atravessado por uma corrente de 10 amperes. Pessoal, vamos aos dados do exercício. Olha, nós temos aqui o gráfico do motor, do receptor, tá? Aqui as tensões é dada em volts. Nós temos aqui aonde começa o gráfico é a força contra a eletromotriz. Então aqui não tem nem que fazer conta, né? A letra A ele já pede a F100 é 40 volts, é onde começa o gráfico, está começando é a F100. Ele pediu na letra A também a resistência interna. Bem, aí é só calcular aqui pela tangente do ângulo, ó. Eu vou colocar aqui θ, esse aqui é o cateto oposto a θ, que vai ser aqui 200 menos 40, olha lá, ó. Então, U menos L', 200 menos 40, que dá 160. Dividido pelo cateto adjacente aqui, ó, que vai ser o próprio 20, que vai ser 20, tá? Então, 160 por 20, 8 ohms. Respondemos aqui, então, a letra A. Letra A são essas duas perguntas. A letra B, ele pediu o rendimento quando a corrente é 10 amperes. Nós temos que aplicar a equação do receptor para calcular a DDP quando a corrente é 10. Então, eu vou jogar no lugar da F100 40,
No lugar da resistência interna que eu achei aqui, 8, e da corrente eu vou jogar 10. Então, nós temos que dar 80 aqui, 40 mais 80, 120. Logo, o rendimento vai ser 40 por 120. Se eu cortar o zero e simplificar, divide por 4 em cima e divide por 4 embaixo. 4 por 4 dá 1, 12 por 4 dá 3, 1 por 3, 0,33. Em porcentagem, 33% é o rendimento desse gerador, desse receptor. Tá? A letra C, ele pede a potência dissipada, quando a corrente é 10 amperes. É só jogar na fórmula, potência dissipada, R' vezes I ao quadrado. Aí o R' é 8, o I é 10, 10 ao quadrado é 100. Então 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 8, 800 watts. Tá certo, pessoal? Na figura, o potencial elétrico do ponto M é 36 volts. De M para N circula uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes. O potencial elétrico do ponto N é mais corretamente expresso em volts pelo valor? Vamos aos dados do exercício. Olha, nós temos aqui esse ramo, tá? Ele fala que o potencial no ponto M é 36 volts e que circula uma corrente de M para N de 2 amperes. Então, vai vir uma corrente aqui de 2 amperes. Então, a corrente passa nesse resistor. Quando a corrente passa no resistor, nós temos a DDP aqui. A corrente vai entrar aqui no polo positivo, sair no polo negativo. Isso aqui, então, é um receptor. Vai abaixar a energia. E a corrente vai passar nesse outro resistor, vai ter uma outra DDP aqui, né? Ele quer saber qual que é o potencial aqui. Simples. Então, VM, o potencial VM, menos a resistência vezes a corrente, é menos porque aqui perde potencial. Queda de tensão, fica 5 vezes 2, menos 3, menos porque aqui é um receptor. Entra no mais, sai no menos, ele perde energia. Menos 2 vezes 10, porque também é um resistor que perde energia. 2 vezes 10. Igual ao VN, que eu vou achar. Vai ser igual ao potencial aqui. Mas o VM, aliás, ele é 36. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 10, 20. Isso aqui, ó, vai dar 33. Então, 36 menos 33, 3 volts. Esse vai ser o potencial no ponto N. Tá certo, pessoal? Dado o circuito simples abaixo, determina a intensidade de corrente elétrica, bem como o sentido dessa corrente elétrica nesse circuito. Vamos aos dados do exercício. O 5 te dá esse circuito aqui, e ele te pede para você achar o valor da intensidade de corrente e o sentido. Se nós observarmos aqui, eu tenho aqui, ó, esse gerador. Por que ele é gerador? Porque ele é a voltagem maior, ele sozinho supera esses dois receptores, ó. Esses dois aqui estão no mesmo sentido. Então eu posso dizer, se a corrente circular aqui, ó, vai sair do mais aqui, ó, a corrente vai circular assim, ó, no sentido anti-horário aqui, ó, sai do mais, aí passa a corrente aqui, vai entrar no menos aqui, ó, vai passar aqui, entra no mais, sai do menos, ó, e chega aqui. Então está circulando no sentido anti-horário. Vamos pegar assim, né? Provavelmente esse aqui é o sentido correto, porque aqui seria o gerador que alimenta os demais, a bateria que alimenta os outros elementos. Se nós acharmos uma corrente negativa, é só inverter o sentido. Nós vamos aplicar a lei de Ohm-Paulit, olha, a soma do gerador menos a soma do receptor sobre a soma dos resistores. Nós temos aqui um gerador, que está saindo mais só em um, então 200, menos eu tenho 2 receptores, menos a soma dos dois, que dá 100. Então, isso aqui, ó, 40 mais 60 vai dar 100. Tá? Então, vai ficar 200 menos 100. 200 menos 100 é quanto? 100. Dividido pela soma dos resistores. Eu tenho aqui resistor 10, 4, 8 e 3. 10, 4, 8 e 3. Bem, isso aqui vai dar quanto? Olha, 14, 22, 25. 100 por 25, nós vamos achar aqui, então, o quê? 4 amperes. Portanto, a corrente elétrica vai ser 4 amperes no sentido anti-horário. Tá? No sentido anti-horário. Tá certo, pessoal? No circuito da figura,
Determine as intensidades das correntes em cada ramo. Pessoal, vamos aos dados do exercício. Nós temos aqui o circuito. Esse circuito aqui ele é composto. Vou aplicar aqui as leis de Kirchhoff. A primeira lei, a lei dos nós. Nós temos que a corrente que chega é igual à corrente que sai. Arbitrariamente eu escolhi, você pode ver qualquer um, tá? Eu escolhi que quem está chegando é o I1 e o I2 no nó A. Então, o I1 está chegando, o I2 está chegando. E está saindo o I. Eu escolhi arbitrariamente, você pode escolher outro. Se escolher outro e der algum sinal negativo, é só inverter. O resultado em módulo é o mesmo. Tá? Então, aqui, a corrente que chega é I1 mais I2 e a corrente que sai é I. É a primeira lei. E a lei das malhas, vou pegar aqui a malha alfa, a malha beta. Também, arbitrariamente, eu escolhi aqui que a malha alfa vai ser percorrida no sentido anti-horário, olha. Ou seja, a corrente vai vir aqui, ó. Vai percorrer aqui. A corrente que percorre aqui é o I, tá? E a corrente que percorre aqui é o I1. Quem está percorrendo aqui é o I1. Então, está combinando aí com a lei dos nós. Se eu percorrer do ponto A aqui, essa malha, eu vou percorrer aqui, vai ser um gerador, entra no menos, sai no mais, positivo, olha, a malha alfa. Passa no resistor, ao passar no resistor I vezes 1, vai ser negativo, porque ele perde energia. I vezes 1, passou aqui negativo. Ao circular aqui, ó, 4 vezes I1, 4 vezes I1, negativo, porque ele perde energia. E está no mesmo sentido, ó, lei dos nós, lei das malhas. Igual a zero, chegou no ponto A, sai do ponto A, volta para o ponto A. Bem, aqui no I, eu posso trocar aqui, ó, I vale isso aqui, ó, no lugar do I eu vou colocar I1 mais I2, tá? Como tem o negativo aqui, vai ficar menos I1, menos I2. Então eu troquei no lugar do I, I1 mais I2, lá na lei dos nós. Agora, veja bem, I1 com I1 vai somar. Então, vai dar aqui 5I1. E eu vou passar para o lado de lá ficando positivo. E esse I2 passa para o lado, fica positivo. Então, eu vou ter aqui essa equação aqui, ó. Essa equação. Vou chamar de equação 1, tá? 5I1 mais I2 igual a 20. Isso aqui na malha alfa. Na malha beta, eu vou circular a malha beta também no sentido anti-horário. Ao circular no sentido anti-horário, vai ser aqui no ponto A, vai descer 4 vezes I. Como está descendo na malha beta e está subindo a lei dos nós, está contrário, vai ficar positivo. Olha aqui, ó, 4 e 1. Tinha que ser negativo, mas está em sentido contrário. O I1 subindo e a malha está para baixo, positivo. Por que está para baixo aqui? Eu que escolhi esse sentido. Circular no sentido anti-horário. Tá? Então ficou 4 e 1. Aí, o que acontece? A corrente que vai circular aqui, ó. A corrente que vai circular aqui é o I2. I2 passa aqui, I2 passa ali, ó. I2 ali, tá? O I2 vai entrar no mais, sair no menos. Quando entra no mais, sai no menos é receptor. Então, entrou no mais, saiu no menos, negativo. Vai passar por esse resistor, então a corrente que vai passar aqui é o I2. Então, ficar 1 vezes 2, negativo, porque esse sentido está igual a esse. Negativo, queda de tensão, igual a zero. Se eu isolar, olha, eu vou passar esse 7 aqui, ó, esse menos 7, vou passar para o lado de lá, vai passar para o lado de lá. Vai ficar então assim, ó, 4 e 1, menos I2 igual a 7. 4 e 1, menos I2 igual a 7 positivo. Vou chamar isso aqui de equação 2. Isso aqui de equação 2. Vai dar um sisteminha, ó. Um sistema. Equação 1 e equação 2. Eu vou somar as duas equações. Eu posso cancelar I1 com I2. Cancela. 5 mais 4, 9. Aqui deu 0, né? Aqui dá 0. E igual. 20 mais 7, 27. Então, vou passar o 9 dividindo. O 9 está multiplicando, vai passar dividindo, fica 27 por 9. Olha, então cancelou esses dois, somou aqui 9, somou aqui 27. Vou passar o 9 dividindo. 27 por 9, 3. Se eu achei o I1, olha, eu achei o I1. O I1 vale 3. 5 vezes 3 do I1 dá 15.
Pega o 15 e passa para lá, fica 20 menos 15. 20 menos 15 é o quê? 5 amperes. Veja bem, pessoal, olha, o I1 eu achei é 3. Substitui 3 aqui. 5 vezes 3, 15. Passa para lá, fica 20 menos 15, que dá 5 amperes. Se eu somar o I1 mais o I2, somar I1 mais I2, vai dar o I, que é 8 amperes. Assim nós achamos as intensidades de corrente em cada ramo. Falou, pessoal?